Sebrasp, vocês sabem muito bem, é uma das bancas mais complexas do Brasil, exatamente pelo fato que é a banca que traz as questões mais elaboradas, mais detalhadas, né, que vão buscar muita jurisprudência, muita informação concentrada em uma questão apenas. Então, é claro que é uma banca que a gente tem medo natural, porque é uma coisa que impõe a nossa cabeça, né? O pessoal vem com esse papo de método CESP, sistema CESP, que eu entendo, eu não estou dizendo que não existe, porque realmente existe. A CESP, ela sempre pareceu uma banca com pensamento próprio, né? E depois que ela virou Sebrasp não mudou nada, só mudou o nome. Mas, na realidade, o que ela fez foi se afastar um pouco da ligação de banca universitária que ela sempre teve, né? Mas o grande detalhe da Sebrasp é assim, ela é complexa, mas isso não quer dizer que ela é difícil. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de comentar. A galera tem medo da Sebrasp, mas eu não vejo isso assim. Não é uma banca difícil pra caramba, não é. Eu gosto dela porque é uma banca que avalia realmente o conhecimento. Aliás, uma coisa genérica para falar aqui, vocês vão perceber que depois que eu avaliar as principais bancas com vocês, o resto é tudo igual. É interessante que as bancas, uma copiam, as menores copiam as maiores. Então vai ficar muito fácil depois você começar a visualizar o que uma banca parece com a outra. Vocês vão ver. Mas voltando, a Sebrasp ela é temida porque muita gente não gosta de estudar de verdade, só gosta de memorizar. E a Sebrasp não valoriza quem memoriza. Claro, ao mesmo tempo a Sebrasp também tem muitos erros. É uma banca que, por essa complexidade, ela paga um preço muito caro por essa complexidade. Porque vira e mexe, eles tentam fazer uma questão muito difícil e aquilo acaba se jogando contra ela mesmo, contra a própria banca. Né? A partir do momento que aquela complexidade que ela criou passa a ter recurso, passa a ter uma interpretação diferente. Então, para mim, um dos grandes problemas da banca é que a Sebrasp ela não parece ter um trabalho de revisão muito decente das questões. Simplesmente parece que os examinadores vão lá, fazem a questão, manda o pessoal nem olha e joga. Porque se tivesse talvez um segundo olhar ali, o negócio funcionaria melhor. Mas é uma banca muito boa, é uma banca muito poderosa, digamos assim, né? E não dá para fugir, né? Não dá para fugir dela. Ela tem essa característica, né, Alexandre, que errou uma, anula uma certa. De vez em quando, e muito de vez em quando, a Sebrasp ela faz provas que duas anulam uma certa, duas erradas anulam uma certa. Então, na verdade, o certo vale 1 ponto e o errado vale meio, né? Ou melhor, tira meio. Mas isso é muito raro. Então é sempre bom você dar uma olhadinha no edital para saber se é exatamente aquele padrão. Porque nessa de duas erradas anulam uma certa, vale muito mais a pena chutar. Agora, naquela que você tem uma errada, anula uma certa, eu prefiro deixar em branco. Né, do que arriscar, chutar e tomar meio a meio, né? Em branco você não perde ponto, tá? Quando você não marca nada, a banca considera 0. Quando você erra é -1, quando você acerta é +1. Então é bom você saber estratégia, né? Saber trabalhar bem como a Sebrasp funciona para você ter essa facilidade maior de lidar com o jogo dela. Tá? Normalmente usa o sistema de certo e errado, né? Vou dizer que, sei lá, 90% das provas da Sebrasp são assim, mas a Sebrasp também trabalha com múltipla escolha, tá? Isso não é uma coisa rara, vide o concurso do TJ Rio de Janeiro, né, que veio nesse modelo aqui. A CESP gosta entre aspas, porque é de sacanagem mesmo, da interdisciplinariedade. Isso é uma coisa que eu gosto muito também da Sebrasp. Ela, como eu disse que ela é uma banca que faz você pensar, ela gosta de buscar conceitos em vários pontos. Então, por exemplo, é muito comum você se deparar com questões de direito administrativo com uma base enorme de constitucional, né? Ou uma questão de raciocínio lógico com muita língua portuguesa, isso é normal. Agora, ela nunca vai buscar interdisciplinariedade fora do conteúdo, ou fora das disciplinas do conteúdo programático. Tá? Então não se preocupem. Ah, mas poxa, será que eu tenho que saber direito civil? Não, não tem. Se não está no edital, não tem. Então ela é interdisciplinar dentro das disciplinas que estão previstas no edital. A Sebrasp tem textos longos e cansativos, isso talvez seja o grande problema da Sebrasp, mas ao mesmo tempo a Sebrasp ela tem uma característica interessante. Ela faz o seguinte, olha, o texto é chato, mas ela costuma usar o comando da questão várias vezes, né? O enunciado ela às vezes repete. Deixa eu até falar uma coisa para vocês que é importante, tá? Normalmente a questão da Sebrasp é dividida em comando da questão, enunciado
tá? E a questão propriamente dita. Quando que você encontra isso? O comando da questão acontece quando a Sebrasp coloca lá, conforme a lei número tal, ou de acordo com a jurisprudência, ou segundo os princípios, ela aponta aonde você vai buscar a resposta. Ela costuma fazer muito isso. Aí vem o enunciado, é um princípio do direito administrativo, blá, 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 blá. Aí é a propositura, né? Ou a situação hipotética. E aí vem a questão que é a própria assertiva. Às vezes, ela faz esses dois aqui numa coisa só, tá? Que, aliás, é mais normal transformar numa coisa só, mas você precisa saber lidar com isso aqui, ó, o comando da questão. Por quê? Porque o comando da questão é que vai te apontar aonde está a resposta. Então, vira e mexe. Quando você estuda, por exemplo, Constituição Federal e Lei 8.112, você sabe que a 8.112 fala que o estágio probatório é em 24 meses, você sabe que a Constituição fala que é em 3 anos, você sabe que prevalece 3 anos. Só que aí é engraçado que quem tem aula comigo sabe que eu sempre explico isso. Tem uma diferença entre estágio probatório e estabilidade. A Constituição não fala estágio probatório, ela fala estabilidade. Então, tecnicamente falando, os 24 meses da 8.112 não está tão errado, só é incompatível. Por isso que a gente não aceita. Então, se aparece lá na forma da Lei 8.112 e colocar estágio probatório a 24 meses, está certo. Então, toma muito cuidado com esse negócio. É muito comum ter o comando, ter um enunciado, um texto e ter a questão. Às vezes, aí que entra o detalhe. Ela usa o mesmo enunciado para 2, 3, 4, 5 questões na sequência. Por isso que é bom você estar sempre ligado, ainda mais no direito. Você está muito ligado, muito ligada também na questão, porque ela vai trazer um texto e vai buscar uma parte do texto do enunciado ali para poder transformar em questão, tá? Então cuidado que são textos longos e cansativos, longativos. Eu acabei de inventar uma palavra agora, que mistura longo com cansativo. Mas que às vezes são repetitivos, né? Questões analíticas, porque ela usa muito gráfico, muito dado nas questões, principalmente ali raciocínio lógico, informática, tá? Ela gosta muito de usar imagem. Essa é uma característica que a Sebrasp sempre teve, que ela está perdendo um pouco, mas ainda se mantém. E prevalece doutrina e jurisprudência. A Sebrasp não é uma banca muito letra da lei, apesar de cobrar às vezes, mas ela é muito jurisprudencial, muito doutrinária. João, cuja mãe é brasileira, cujo pai é espanhol, mora em Londres, nasceu em país estrangeiro, não foi registrado. Aí ele vem, ó, nesse caso, poderá ser conferida a João condição de brasileiro nato. Você vê que é uma questão que você resolve pela letra da lei. Se você sabe exatamente quais são as situações em que o cara é brasileiro nato ou que ele pode se tornar naturalizado, você não precisa nem se preocupar tanto. Claro, a questão ela traz uma história que você vai enquadrar. Ah, tá no estrangeiro a serviço do país, ou é pai estrangeiro que não está a serviço do país dele, então você só vai ter que enquadrar. Mas o direito constitucional dela tem isso. Como eu falei, não é uma questão fácil, mas é um caso concreto em que você consegue ampliar ali a informação e colocar uma lupa ali com a própria lei. Então a lei se encaixa, se amolda perfeitamente o enunciado. Então fica fácil. No direito constitucional, eu acho a Sebrasp muito mais fácil do que no direito administrativo, por exemplo, tá? De novo, não que seja fácil.